Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de avaliação de desempenho, uma importante disciplina que trata da área de RH sobre observar o desempenho das pessoas ao longo de um período para que você possa estar alcançando mais produtividade desse colaborador. Sem falar, trabalhar na motivação deles. Eu estou deixando aqui as nossas duas últimas aulas para que você possa ter acesso ao conteúdo. Perfeito, pessoal? Então, sem delongas, vamos para compartilhar aqui a tela do nosso conteúdo. Ok? Se você tem gostado dos vídeos, você possa deixar um joinha aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, me dê uma força aí, ajude o seu professor. E vamos que vamos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os métodos tradicionais da avaliação de desempenho. Até aqui nós falamos sobre o quê? Aula passada nós falamos sobre as possibilidades de avaliadores, então a gente viu que tem diversas formas de avaliadores e, ao mesmo tempo, os erros que podem acontecer durante a avaliação de desempenho. Mas como essa avaliação de desempenho é feita por eles? Quais os métodos utilizados? Então, a gente vai estar discorrendo um pouco sobre esse assunto. Então, existem alguns métodos tradicionais, os mais convencionais por aí, de avaliação de desempenho. Há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho humano, avaliar o desempenho de um grande número de pessoas dentro das organizações, utilizando critérios de igualdade, que seria essa palavra equidade, de justiça e, ao mesmo tempo, estimulando as pessoas. O que não é tarefa fácil, porque o que parece justo para um, para outro, parece que não é, muitas vezes. Então, você, quando trata de um grupo, então sempre vai ter pessoas que concordam com o feedback e outras não. Como fazer isso? Tentar se remediar de uma maneira mais positiva possível. Então, utilizando alguns métodos para avaliação. Ok? Então, seguindo aqui, por essa razão, muitas organizações vão construir seu próprio sistema de avaliação. O que tem que predominar nesse sistema? Predomina a visão estratégica que a empresa deve ter, predominando a visão tática e a visão operacional. Então, a gente sabe que toda empresa tem o nível institucional, estratégico, tático e operacional. Então, de acordo com cada grau de cargo, de acordo com os objetivos dessa divisão hierárquica, que vai se estabelecer a questão dos métodos de como medir o desempenho desses colaboradores. E quais seriam os 5 métodos mais utilizados convencionalmente? São eles: as escalas gráficas. Então, as escalas gráficas, ele é um dos métodos mais utilizados. A escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e listas de verificação. Então, seriam os métodos aí que a gente mais utiliza. Então, a aula de hoje vai falar somente sobre esses métodos. Vamos falar da escala gráfica primeiro. Então, pessoal, o que consiste uma escala gráfica? É um método baseado em uma tabela de dupla entrada. O que seria dupla entrada? Eu tenho uma coluna que vai me dizer os critérios e uma linha que vai detalhar cada coluna com os graus, ok? Então, nas colunas estão os graus de avaliação de desempenho e os fatores de avaliação constituem os critérios relevantes ou parâmetros básicos. Nas linhas, os fatores de avaliação, ok? O número de fatores de avaliação varia geralmente conforme os interesses de cada organização, indo de 5 a 10 fatores em geral. Então, a empresa ela vai definir alguns fatores, alguns critérios, que ele vai observar o desempenho do colaborador e ele vai medir através de graus. Então, demonstrando aí, pessoal, esse é um método de escala gráfica com os graus de nomenclaturas, de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, ok? Então, vamos analisar esse contexto. Vamos supor que eu estou analisando um determinado colaborador. E aí eu vou pegar e falar o seguinte. Um critério de assiduidade. O que é assiduidade?
comparece ao trabalho sem faltas. É um funcionário que não falta. Pô, durante o ano inteiro, esse funcionário não faltou um só dia. Então, nesse quesito, esse funcionário ele é ótimo. Então, eu vou estar marcando com X. Certo? Pontualidade. Ele nunca falta, mas ele de vez em quando chega atrasado. Ele tem esse problema de chegar atraso, comparece ao trabalho sempre no horário. Então, não, ele é meio regular. Tá? Ele não está nem no desejável, nem no ótimo. Mas é uma pessoa que sabe trabalhar muito em equipe. Uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Então, ele é ótimo no trabalho em equipe. Só que ele é uma pessoa que sempre espera que alguém mande ele alguma coisa. Ele não é muito criativo, ele não dá ideias. Então, no termo de criatividade, ele seria um colaborador ruim. No quesito produção, mas mesmo assim, ele é um funcionário bom. O que dão para ele fazer, ele executa. Ele realiza o trabalho que lhe é pedido. Só que ele sempre espera que as pessoas resolvam problemas. Então, ele não tem uma capacidade de resolução de problemas sozinho. Então, por exemplo, eu acabei de fazer a avaliação de desempenho por escala gráfica de um determinado colaborador. Certo? Então, aqui ele definiu alguns graus, mas que poderia ser 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele contaria os pontos, por exemplo. Então, aqui eu teria 10, com mais 4, 14, mais 3, 17, com mais 2, 19. Esse funcionário ele teria 21. E aí eu começo a comparar com outros colaboradores. Então, por exemplo, pode ter colaboradores com 20, outros com 18, outros com 25, certo? Então, isso quer dizer que eu consigo pontuar um colaborador através de uma escala, e isso vai definir algumas coisas no âmbito de comparação para determinar diversas coisas, como a gente já falou, como demissão, quando o colaborador está muito ruim, ou um feedback bem intenso para que ele melhore, ou uma promoção, quando ele já está muito engajado naquilo que a empresa quer e pensa. Okay? Então, isso é só um pequeno exemplo. É um método muito usado e simples, mas com eficiência. Então, quais são os pontos positivos e os negativos da escala gráfica? Então, a gente pode dizer que a escala gráfica, de positivo, de fácil planejamento, de construção de instrumentos de avaliação. Você pode reparar que para você criar um instrumento desse para avaliar o colaborador, isso é bem fácil de você criar. Então, ele é fácil de criação e de construção desse instrumento de avaliação. Ele é simples e fácil de compreensão e de utilização também. Visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos, facilidade na comparação de resultados de vários funcionários. Então, olha só, por que ele é fácil? Porque o outro funcionário que eu fizer, se esse cara deu 20, o outro já deu 23, você consegue diferenciar um colaborador do outro de acordo com a pontuação dele, certo? Para você ver quem está se destacando mais e quem está se destacando menos. Proporciona uma fácil retroação de dados ao avaliado. Então, na hora de dar um feedback, você quando mostra essa tabelinha, como que você avaliou ele, fica fácil você explicar para ele onde que ele precisa melhorar, certo? Já os pontos negativos, superficialidade e subjetividade na avaliação de desempenho. Então, por ela ser uma avaliação muito simples, ela pode ser superficial e subjetiva na hora do entendimento. Pode produzir um efeito de generalização do halo effect, lembram da aula passada? Efeito halo ou Horn. Então, o halo effect, né, o efeito de halo, o avaliado pode receber bom em um fator, provavelmente receberá bom em todos os demais fatores, ou ruim em um fator, ruim em todos os fatores. O avaliador ele pode cometer esse tipo de erro. Peca na categorização e homogeneização das características individuais. Então, se torna algo muito padronizado, entendeu? E não muito individualizado. Limitação dos fatores de avaliação funciona como um sistema fechado. Então, por limitar, você pode deixar de ter novas ideias aí na avaliação.
Rigidez e reducionismo no processo de avaliação. Então, ele meio que reduz o processo, então você, de repente, não alcança todos os objetivos que se espera de uma avaliação de desempenho. Muitas vezes, nenhuma participação ativa do funcionário avaliado. Então, esse tipo de modelo ele é mais utilizado pelo gestor, pela área de RH, aqueles modelos de avaliadores que falamos na aula passada. Aqueles métodos mais participativos, como 360 graus, equipe de trabalho e autoavaliação, não se aplica muito a esse tipo de método, certo? Então, para a autoavaliação, por exemplo, tem outros tipos de métodos mais eficientes do que a escala gráfica. Seguindo, avalia apenas o desempenho passado. Então, ele não tem muito uma característica de avaliar o que se está fazendo agora, por ser algo muito padronizado, certo? Então, essa é a escala gráfica. Vamos para a nossa próxima técnica, que é a escolha forçada. Então, o que vem a ser a escolha forçada? Então, ela foi criada meio que para melhorar a escala gráfica, para eliminar a questão da superficialidade e a generalização. Então, ela meio que vai na contramão da escala gráfica. Consiste em avaliar o desempenho das pessoas através do bloco de frase descritiva que focalizam determinados aspectos do comportamento. Então, essa escolha forçada, vocês vão ver que ela é mais utilizada nos modelos participativos. Então, aqui, um exemplo. Então, ele diz aqui, um método de escolha forçada. Funcionário tal, cargo tal, seção tal. Ou seja, esse próprio colaborador, ele que preencheria. Então, olha o que acontece. Ele sempre vai ter 4 alternativas num bloco. Aí o colaborador ele vai analisar. Eu sou uma pessoa que faço apenas o que me mandam? Eu tenho um comportamento irrepreensível, eu nunca tomo bronca? Eu aceito críticas construtivas? Eu não produzo quando estou sob pressão? Então, dos 4, esse colaborador ele sempre tem que marcar um X na coluna que ele mais se identifica e na coluna que ele menos se identifica. Tá? É assim que ele se avaliaria. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou fazer uma avaliação pessoal, tá? Como eu me considero. Eu sou uma pessoa, com certeza, que eu não sou uma pessoa... O que tem menos a ver comigo é ser uma pessoa que faz apenas o que me manda. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita iniciativa. Eu procuro ser muito criativo, certo? Então, isso é o que menos tem a ver comigo, na minha opinião. Eu sou uma pessoa que eu não faço o que me mando. Não faço apenas o que me mandam. Eu procuro fazer além, certo? E o que mais tem a ver comigo é que eu sempre procuro melhorar. Então, eu sou uma pessoa que aceito muito críticas construtivas. Por isso, até aproveito para falar, se você tem alguma coisa, professor, você podia melhorar isso nos seus vídeos e tal, deixa no comentário aí. Isso me ajuda bastante, gente. Tá? Eu sei que eu não tenho o melhor equipamento, a melhor iluminação para dar essa videoaula para vocês, mas isso me ajuda demais. Eu agradeço muito quando as pessoas me dão alguns toques. Tá? Aí, por exemplo, tem medo de pedir ajuda? Jamais. Eu sou uma pessoa... Isso é o que menos tem a ver comigo. Eu sempre peço ajuda. Mantenha o seu arquivo sempre em ordem. Já apresentou queda de produção? É dinâmico? Eu acho que o que tem mais a ver comigo seria a organização. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser extremamente organizada em tudo. Faz parte da minha essência como administrador. É uma pessoa que se expressa com dificuldade, conhece o seu trabalho, é cuidadoso com as instalações da empresa, aguarda sempre por uma recompensa. Então, o que tem menos a ver comigo, na minha opinião, porque se a gente for trabalhar esperando por recompensa, por ser reconhecido, né? Então, isso não tem a ver comigo. É o que tem menos a ver comigo. E uma coisa que eu acho que tem mais a ver comigo é que tudo que eu vou fazer, eu procuro entender ao máximo. Então, eu preciso conhecer extremamente o trabalho que eu executo. E outra aqui, é criterioso ao tomar decisões? Precisa ser chamado a atenção regularmente? É rápido? É um pouco hostil por natureza? Então, o que tem menos a ver comigo, na minha opinião, eu sou uma pessoa que eu procuro fazer o máximo correto as coisas para que
o mínimo possível seja chamado a atenção, certo? E uma coisa que eu tendo também, eu acho que tem mais em comum comigo, eu procuro ser ágil, eu procuro ser prático, então eu procuro ser rápido nas decisões, no que eu vou fazer, certo? Então, imagina, aqui, ó, eu encurtei, tá? Eu botei só da linha 1, a linha 40 até a linha 80. Isso aqui é um formulário que eu peguei real, que teria 80 questões. Eu peguei e cortei para vocês verem. Então, isso aqui é um modelo que ele tem uma participação maior do colaborador. Então, geralmente, esse tipo de método faz com que o colaborador participe da sua própria avaliação. Eu poderia fazer uma autoavaliação com isso. Eu poderia ser uma avaliação indivíduo e gerente com esse tipo de método. Tá? Então, ó, escolha forçada. O ponto positivo. Por eu dar a chance do colaborador participar, eu vou evitar o efeito da generalização, do halo effect. Eu tiro a influência pessoal do avaliador, isso é, a subjetividade, e não requer treinamento de avaliadores para a sua aplicação. Contras: complexidade no planejamento e na construção do instrumento, não proporciona uma visão global dos resultados na avaliação, não provoca retroação de dados, nem permite comparações, então se torna tão pessoal que não tem como você ficar comparando muito um colaborador com o outro nesse tipo de método. Então isso é o que é o negativo. Enquanto o outro te dá a facilidade de você comparar um com o outro, nesse aí não. Técnica pouco conclusiva a respeito de resultados e nenhuma participação ativa do avaliador, porque aqui ele está mais voltado para a autoavaliação, tá? Então, a autoavaliação aqui, ela é muito mais preservada, tá? Então, a autoavaliação ela é mais voltada para isso. É negativo por quê? Porque o avaliador ele acaba não tendo muita participação, nem sempre que o cara preencher ali, dependendo. Por isso que eu falei lá na aula passada que a autoavaliação é necessário um grau de maturidade do profissional, porque senão o cara vai falar que ele é bonzão em tudo, né? Se eu for fazer esse tipo de avaliação para um peão, por exemplo. Então, níveis operacionais de produção não é esse tipo de método que se utiliza, e sim mais voltado como escala gráfica. Perfeito? Próximo método, pesquisa de campo. Terceiro método. Então, esse método ele é considerado um dos mais completos da avaliação de desempenho, porque ele se baseia no princípio da responsabilidade de linhas e da função do staff no processo de avaliação de desempenho. O que é o staff, pessoal? É um especialista em avaliação de desempenho que atua na área de RH, junto com o gerente de linha, em conjunto, avaliando o desempenho dos funcionários que se vai avaliar. Por isso o nome pesquisa de campo. Então é muito detalhada. Então tem uma participação de um especialista de RH junto com o gerente da área. Então ela é mais participativa. Ela tem uma ótica maior. Porque se você bota a avaliação somente na visão do gestor, pode se tornar superficial, subjetiva. Por quê? Porque o gestor ele pode cair naquele erro de levar para o lado pessoal. Ah, se eu não gosto de uma pessoa, eu vou avaliar ela mal. Então, para ser justo, quando você utiliza a pesquisa de campo, é uma visão de várias pessoas. Então, isso tende a ter mais veracidade. Então, aqui um modelo de formulário de pesquisa de campo. Note que esse modelo ele é mais questões, perguntas. Então, ó, o que poderia dizer a respeito do desempenho do funcionário? Uma pergunta para se responder sobre quem eu estou avaliando. O desempenho foi o quê, Mark? Mais do que satisfatório, satisfatório ou insatisfatório? A avaliação inicial. Aí ele fala sobre as questões iniciais aqui. Por que o desempenho foi insatisfatório? Que motivos podem justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário? Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Ele possui qualidades e deficiências? Análise que complementa. Que tipo de ajuda o funcionário recebeu? Quais foram os resultados? Ele precisa de treinamento? Já recebeu treinamento? Aí vem a questão do planejamento, que é o quê? Eu já começo a dar um curso de ação. Então, se eu tenho um funcionário que está indo muito mal, por exemplo,
Quais os outros aspectos de desempenho são notáveis? Qual plano de ação futura recomenda ao funcionário? Um treinamento na determinada função? Eu preciso demitir esse funcionário? Eu preciso fazer uma reciclagem com ele? Eu preciso promovê-lo porque ele já está se sobressaindo além do que a função exige, certo? Houve mudanças de substitutos em relação à avaliação anterior? E o acompanhamento. Que avaliação você dá a esse funcionário? Acima ou abaixo do padrão? Então, ou seja, ela é completa. Ela já começa com um diagnóstico e já te dá até um norte do que fazer com esse colaborador futuramente, certo? Então, por isso ela é bem completa. Então, prós, o que é positivo? Muita coisa positiva. Que vai envolver a responsabilidade de linha, o chefe da área e o especialista do RH. Permite planejamento de ações para o futuro, como programa de treinamento, orientação, aconselhamento, promoções, demissões, então tudo isso. Enfatiza a melhoria do desempenho e alcance de resultados. Proporciona profundidade na avaliação do desempenho. Então, quando eu dou profundidade, dificilmente esse colaborador ele vai questionar que essa avaliação ela tem um cunho pessoal. Permite relação proveitosa entre o gerente de linha e especialista do staff. Mas o que é negativo? Por ser uma coisa mais bem elaborada, muito utilizada por uma avaliação 360, por exemplo, qual é o contra? Um custo operacional elevado, vai exigir assessoria especialista, um tempo maior, processo de avaliação lento e demorado, então eu não consigo fazer uma avaliação rápida para a empresa, pouca participação do avaliado, tanto na avaliação como nas providências. Então, tem mais participação da questão das pessoas que dirigem a empresa. Método do incidente crítico, quarto método, já encaminhando aqui para o fim da aula, faltam mais 2 métodos. Então, é um método tradicional de avaliação de desempenho simples e que se baseia nas características extremas. O que é extremo? Então, aquilo que está muito ruim ou aquilo que está muito bom. Aquilo que está normal ou na média, ele não chama tanto atenção. Que representam desempenhos altamente positivos, ou seja, sucesso, ou altamente negativo, fracasso. O método não se preocupa com o desempenho normal, mas com desempenhos excepcionais, sejam positivos ou negativos. Se aproxima da técnica de administração por exceções utilizadas por Taylor no início do século XX. Eu tenho alunos aí me assistindo que eu sei que tiveram TGA comigo, teoria da administração, e lembra quando a gente teve aula sobre o Taylor, sobre organização científica, organização racional do trabalho. Então, ela lembra um pouco essa questão aí. Então, notem aí um exemplo de incidentes críticos. Então, pessoal, geralmente a técnica de incidentes críticos, ela não analisa um colaborador sozinho. Ela é uma técnica que analisa equipes de trabalho, departamentos. É uma técnica que, por exemplo, ela pode estar analisando filiais. Um exemplo, uma empresa multinacional, ela quer analisar cada filial dela, como que essa filial está se comportando. Então, notem o seguinte, ó. Esse P aqui, ó, ele está marcando uma pontuação positiva, tá? E o N, ele está marcando uma avaliação negativa. E uma frequência que ocorreram nos hospitais A e B. Então, nesse exemplo aqui, pensa aí numa empresa que é uma rede de hospitais. Já veio na mente primeiro o quê? A Rede Dor, né? Uma rede famosa. Então, tem o Caxias Dó, tem o Quinta Dó, tem o Barra Dó, a Copa Dó, enfim. Vamos supor que eu estou falando dessas empresas. Tá? Então, vamos supor, o Hospital de Caxias eu chamo de A. E o Hospital da Quinta da Boa Vista eu chamo de B. Só para vocês entenderem. Então, eu tenho alguns fatores, ó. Pensa comigo. Primeiro fator, necessidade de realizar atividades assistenciais concomitantes. Então, na hora de avaliar, a pessoa falou assim, o Hospital de Caxias, ele positivamente tem nota 5 e negativamente tem nota 4. Já o da Quinta, positivamente 3, negativo 4. Certo?
necessidade de executar o procedimento, necessidade de auxílio para realizar o procedimento. Então, ele vai fazer isso para todos os fatores, do 1 ao 9. Tá? Então, do 1 ao 9, ele vai fazer essa relação. E aí ele faz um somatório. Ó. Ele soma a coluna. Então, ó, de positivo, Caxias teve 24. De negativo, 18. De positivo, o Hospital da Quinta teve 14. De negativo, teve 13. Então, isso mostra que, por exemplo, a franquia de Caxias, ela está tendo resultados melhores do que a franquia da Quinta. Só uma suposição, certo? Então, o que acontece? Aquilo que eu estou fazendo muito bem aqui, eu vou disseminar para que o B ele também faça. Tá? Então, o incidente crítico ele é um método comparativo para que uma equipe seja exemplo da outra. Certo? Então, é muito utilizado esse tipo de avaliação de desempenho quando uma empresa tem várias filiais e ela quer que uma empresa ela siga o mesmo padrão. Então, se uma equipe aqui ela está conseguindo ter um trabalho muito superior à da equipe de outra unidade, essa equipe A ela se torna um exemplo para B. Ok, pessoal? Então, é assim que se avalia o desempenho grupal através desse método de incidentes críticos. Então, o que é positivo? Avalia o desempenho excepcionalmente bom e excepcionalmente ruim. Então, aquilo que é muito ruim, eu vou estar avaliando, e aquilo que é muito bom, eu também vou estar disseminando. Enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho. As exceções positivas devem ser realçadas e melhor aplicadas, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas. Então, se eu vejo algo que está muito ruim, por exemplo, ó, embora o A ele ganhou, mas olha esse exemplo aqui, ó, ele é positivo 3 e 5 negativo. Então, isso significa que esse ponto aqui, 8, o A ele precisa melhorar. E nesse aspecto, ele poderia aprender com a B, ó, porque a B ele teve 2 de positivo e 0 para negativo. Embora o positivo foi maior do que o 2, mas essa empresa ela sabe como não ter nada negativo nesse aspecto, enquanto Caxias teve 5. Tá? Então, isso fica legal para você tomar o exemplo um do outro e corrigir as falhas. Método de fácil montagem e fácil utilização. Então, vocês viram que não tem dificuldade em montar esse tipo de método. Só que o que é negativo? Ele não se preocupa com os aspectos normais do desempenho. Então, se algo está dentro da média, é ignorado. Ele só olha aquilo que está realmente muito bom para poder uma empresa copiar ou aquilo que está muito ruim. Peca por fixar-se em poucos aspectos do desempenho, daí sua tendenciosidade e parcialidade. Então, são algumas críticas aí desse método. E o último método, o método da lista de verificação, que é um método tradicional da avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores a serem considerados, uma espécie de checklist a respeito de cada funcionário. Na prática, é uma simplificação do método da escala gráfica. Então, ou seja, a escala gráfica, vocês viram que é bem fácil, a lista de verificação é mais fácil ainda. Então, geralmente, como que funciona? Ele faz uma lista de verificação, um checklist, ó, de várias perguntas. Então, vamos supor que eu pego, para avaliar o desempenho, eu pego e dou um formulário desse para o meu faxineiro ele preencher, por exemplo, um nível operacional. Então, ele vai responder, porque é bem simples, ele vai conseguir responder isso. Então, por exemplo, ele vai ler, as tarefas estão sendo executadas conforme o determinado? Nunca, na maioria das vezes, ou sempre. Aí ele vai, eu acho que sempre, a gente faz tudo direitinho. Todos os seus colegas deixam o local de trabalho em ordem? Aí, por exemplo, lá na maioria das vezes, sempre tem um bagunceiro. Todos observam e cumprem as normas da empresa? Sempre. Todos usam corretamente os uniformes, as ferramentas, as máquinas, os demais equipamentos? A maioria das vezes. Tem que ter aquela galera que não usa o EPI. Todos colaboram para a manutenção da ordem mantida, então ele vai marcando. Então é algo muito fácil para que uma pessoa que não tenha tanta instrução
ela possa também ter uma participação. Diferente da escala gráfica que não tem praticamente participação alguma do colaborador, na lista de verificação ele tem participação. Tá? Ele tem basicamente os mesmos prós e contras lá da escala gráfica. Se você olhar aqui, esse slide ele é igualzinho o slide de prós e contras das escalas gráficas. Tá? Então está aqui, escalas gráficas e lista de verificação. Mesmos prós e contras. Então, facilidade de planejamento, é fácil construir esse instrumento, é fácil da retroação de dados avaliado, e negativo é superficial, é subjetivo, produz generalização e tudo isso. Tá? Então, quais são as críticas que se fazem a esses métodos? Então, a gente falou de 5 métodos muito utilizados nas empresas. Tem muitas empresas que até pegam mais de um método e juntam. Tá? Então, eles fazem desse método uma junção deles. Tanto é que eu vou deixar para vocês, na atividade, lá na plataforma, um formulário de método tradicional para vocês preencherem. E nesse formulário, basicamente, ele é uma junção de escala gráfica com pesquisa de campo. Tá? É uma junção dos dois. Então, os métodos tradicionais de avaliação de desempenho apresentam certas características ultrapassadas e negativas. Então, se acha que é ultrapassado devido ao colaborador muitas vezes não ter muita participação nesse processo. Que os métodos modernos fazem a total participação do colaborador. Tratam as pessoas como sendo homogêneas e padronizadas. Além do mais, são autocontidos pelo fato da avaliação funcionar como fim, não meio. Falta-lhes liberdade de forma e de conteúdo. E assim, nós terminamos a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, faça isso, gente, me ajudem. Tá? Como eu disse lá na avaliação, eu sou uma pessoa que sempre pede ajuda. Então, eu estou aqui pedindo ajuda para vocês, me ajudem. Me sigam, me compartilhem os meus vídeos. Sigam o meu Instagram, @fabiofernandes.adm. Então, acha lá o professor no Instagram. Tá? Me segue no Instagram lá. E você possa estar comentando também durante os vídeos aí, se você está gostando da aula, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, que vocês acham na opinião de vocês, deixa aí a sua opinião, me ajudem aí. Tá? Eu agradeço a vocês e que a gente fique empenhado a cada dia mais aí nos nossos estudos, ok? Um grande abraço aí. Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima!